Esse vídeo é o terceiro vídeo de uma série gravada como material do estudo de caso para a tese de doutoramento, propedêutica multidimensional na tomada de decisão clínica, apoiando a comunicação, a ser defendida no Departamento de Artes e Design da PUC-Rio em 2019. A intenção desse material é abordar o tema de como a visualização tridimensional interativa apoia o diagnóstico em um diálogo com médicos, clínicos e cirurgiões e radiologistas. Bom dia, eu sou Leonardo Freihoff, médico clínico geral. Hoje vamos entrevistar o Dr. Dalton Castro, ele é cirurgião geral, sobre o valor da visualização tridimensional interativa para o apoio ao diagnóstico e como essa tecnologia pode transformar a tomada de decisão. Dalton, eu queria que você falasse da tua experiência agora, depois de visualizar essas imagens. A gente viu no celular e você teve uma experiência com 2 óculos, mas eu queria focar mais a tua experiência no segundo óculos de realidade aumentada. A gente teve alguns modelos que foram de uma cirurgia que aconteceu essa segunda-feira. Eu queria que você falasse isso, como você vê essa imagem após. Eu também trouxe uma outra imagem que é uma segmentação de melhor qualidade. E eu queria saber qual é a tua experiência, o que você pensa disso, que informações você pode dar para a gente como cirurgião. Leonardo, quando a gente vai fazer uma cirurgia num órgão complexo e com várias estruturas, como por exemplo é o fígado, que é o caso em questão, a gente tem que fazer um estudo muito detalhado das imagens prévias em relação a estudar a relação dessa lesão com os vasos, com a via biliar e planejar a cirurgia. Isso é uma coisa muito importante em qualquer procedimento nessa situação. Na maioria das vezes, esse planejamento é feito diante de uma tela de tomografia ou de ressonância, num plano bidimensional, num plano reto. Porque normalmente a gente vai lá no hospital, a gente vê junto com o radiologista, não é apenas ver no papel, né? A gente vai lá, vê junto com o radiologista, discute, o radiologista tem algumas maneiras de olhar a imagem por outros ângulos, mas é uma coisa limitada. E a gente imagina como seria aquilo numa visão tridimensional e, diante disso, planeja a nossa operação. Durante a operação, principalmente se tratando de fígado, a gente, para reforçar essa relação da lesão com os vasos e com a via biliar, a gente faz um ultrassom transoperatório que ajuda também isso. Mas essa visão tridimensional que eu vi hoje no seu trabalho, que para mim é uma coisa nova, é assim, extremamente importante. Eu acho que isso aí, se a gente conseguir ter isso antes de programar uma cirurgia, você vai entrar na sala de operação sabendo exatamente qual vai ser a sua programação. Nesse caso específico que nós vimos, um paciente que foi operado essa semana, com as imagens que nós tínhamos e visto com radiologistas bem experientes, a gente fez uma programação que na hora do ato cirúrgico ela teve que ser mudada, porque tinha uma estrutura vascular que estava mais próximo da lesão do que parecia inicialmente. Então nós tivemos que mudar um pouco o planejamento. Para nós clínicos, a gente trabalha mais com questão de tomada de decisão. Tá? Você consegue colocar isso como a estratégia cirúrgica dentro de um contexto de tomada de decisão? Não é simplesmente do planejamento, porque, de certa forma, quando a gente está vendo essas imagens, quando a gente vê as imagens que nós estamos acostumados a ver na tela ou nas radiografias, ela tem uma linguagem que nos é comum. E a impressão que eu tenho é que isso é um outro tipo de linguagem, é uma outra forma que você tem de conversar entre os pares, de você tomar a tua decisão, que é uma coisa que é uma linguagem diferente, é uma linguagem visual e que, inclusive, é diferente do que a gente vê em cirurgia, né? A gente faz muita cirurgia junto, né? Eu acompanho as suas cirurgias, né? Então a anatomia cirúrgica ensina muito a gente. Então, e tem agora uma questão que você consegue ver isso antes da cirurgia.
A gente vai com essa linguagem nova, primeiro a gente tem que se acostumar a ver essas imagens. E essa imagem vai refletir exatamente o que a gente vê no campo cirúrgico, que é um campo tridimensional. E isso é importante na decisão, sim, porque em alguns casos isso impede uma cirurgia, ou isso retarda uma operação, porque você tem que diminuir a lesão, porque senão a lesão se torna irressecável. Isso muda a estratégia cirúrgica em muitos casos. Então, algumas imagens que eu vi com você hoje ali, eu achei impressionantes. Eu acho que isso é uma coisa que vem para ficar e que vai ajudar muito. Quem tiver acesso a isso vai ter uma possibilidade de programar muito mais os seus procedimentos e principalmente de não fazer uma cirurgia em que você não possa ir até o fim. Você pode programar antes e saber até onde você pode ir e vai evitar talvez alguns procedimentos que desnecessários, que a gente às vezes no ato cirúrgico vê que aquilo é um pouco além do que se pensava e a cirurgia se torna impossível. Uhum. Fala um pouco que a gente está conversando sobre a importância da volumetria pré-operatória. Explica como é que é essa dinâmica. No fígado em especial, às vezes a gente vai operar um fígado que já foi abalado aí com tratamento de quimioterapia, e o fígado, existe um limite para você ressecar a massa hepática. Você deve deixar no fígado remanescente um mínimo entre 25% e 30% do total do volume do fígado. Porque se deixar menos que isso, às vezes esse fígado é insuficiente para a manutenção das funções. Então é importantíssimo a gente saber quanto vai ressecar, localizar essa lesão em relação aos vasos, porque se eu tiver que ligar um vaso maior e fazer uma ressecção maior, às vezes a cirurgia sai muito bonita e o paciente não sobrevive por insuficiência hepática, porque o fígado que sobrou é muito pequeno. Existem algumas estratégias para você aumentar esse fígado. Por exemplo, se uma lesão ela ocupa todo o lobo direito do fígado, abraça os vasos e mantém só o lobo esquerdo, esse lobo esquerdo é um lobo esquerdo pequeno, você tem artifícios médicos, embolizações segmentares, para fazer com que haja um aumento do lado esquerdo antes da cirurgia e esse paciente se torna operável. E essas imagens, do meu ponto de vista, vão ajudar muito nessa decisão. É porque, de uma certa forma, você tem uma rotina de exames complementares antes de você operar. A gente tem a rotina. Esses exames, muitas vezes, eles mostram, e quando eles mostram a invasão, uma coisa muito extensa, isso é um fato. Agora, quando não mostra, às vezes você tem surpresas negativas no ato cirúrgico. E eu acho que com essas imagens aqui, a gente vai diminuir muito essas surpresas negativas. Você vai saber entrar, sabendo exatamente o que você vai fazer. Eu vou fazer agora uma série de 3 ou 4 perguntas. Se eventualmente eu achar que você não respondeu alguma, eu vou voltar a perguntar. Então, eu queria saber o que você achou do óculos, principalmente o óculos realidade aumentada, o que você sentiu ao usar o óculos, como foi essa interação, quais as facilidades, quais as dificuldades, o que você acha que deveria ser mantido e o que deveria ser modificado. Eu achei o óculos extremamente interessante, mas eu acho que tem que ter um tempo de treinamento. A gente que não é dessa área tem que se habituar a lidar com isso. Eu acho que isso é uma coisa que tem tudo para ser expandida e as pessoas vão cada vez tomar mais intimidade com isso. Eu acho que a interação, do mesmo jeito, é muito interessante. Eu nunca tinha feito isso antes, mas achei muito interessante você poder adicionar estruturas, tirar estruturas vasculares e virar a peça no espaço, mas também existe um certo tempo de treinamento para você fazer aquilo. Quer dizer, quem não é do meio precisa de um pouquinho de tempo para aprender a fazer isso. E acho que seria muito interessante se a gente pudesse ter, não sei se isso será possível um momento, mas talvez essa facilidade no celular, para você talvez não precisar usar esse óculos para todo mundo, mas você poder fazer alguma dessas interações, ou manipulações do material numa situação tridimensional no seu celular.
Respondi faltou alguma coisa aí? Não. Você achou o óculos pesado, desagradável? Colocar ele, uma coisa que te incomodava? Não incomodou, mas eu acho que esse óculos é para a gente estudar isso antes. Acho que esse óculos, no ato cirúrgico, na hora do procedimento, eu não sei se vai se tornar uma coisa tão assim fácil. Mas eu acho que numa sala, diante de uma tela, para você fazer um estudo preliminar, eu acho que é bem legal. É importante de você imagina dois médicos, sejam um usando óculos, o outro não usando óculos numa tela, esse tipo de interação, essa troca de informação é interessante como uma forma de comunicação entre os profissionais. Eu acho que essa visão tridimensional pode melhorar muito a avaliação da tela. Você pode diminuir os erros que acontecem na tela plana, na medida que você puder comparar a tela plana com a parte dimensional. A pessoa que está vendo a tela plana pode se aperfeiçoar. Isso acontece muito hoje em dia, quando a gente leva ou fotografa o espécime cirúrgico e mostra para o radiologista que está vendo a tela. Ele aprende com isso. E eu acho que isso vai facilitar muito esse aprendizado do radiologista que está vendo a tela. Ok, Dalton, muito obrigado. Muito obrigado.